Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você seja ricamente abençoado, abençoada por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Gênesis, capítulo 24, dos versículos 1 ao 4, e lemos assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar, pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Sendo Abraão já avançado de dias, ele morava ali junto com os cananeus e ele sabia que ele precisaria deixar tudo preparado para quando ele partisse. O filho dele era Isaque, mas ele precisava de uma esposa, porque precisava ter uma descendência além de Isaque. Então ele conversou com o servo dele e mandou que ele fosse buscar em outra terra uma esposa para o filho dele. Veja bem, Abraão, ele morava naquela terra, prosperou naquela terra, tinha boas relações naquela terra, enterrou a sua esposa naquela terra. Mas na hora que ele precisou cuidar da descendência dele, ele não quis a união do filho dele com nenhuma mulher daquela terra. Ele não queria aliança com o povo daquela terra. Isso é desprezo? Isso é soberba? Não! Isso é obediência. Abraão sabia da promessa que o Senhor tinha falado com ele, da promessa que tinha sobre a vida dele. E Deus, ele nos faz promessas. Eu estou falando da promessa geral para a humanidade, mas promessas particulares também para a nossa vida. E essas promessas depende, sim, de Deus, mas também depende da gente. Então, quando a gente entende a promessa de Deus na nossa vida, nós vivemos na plenitude do Espírito, nós vivemos na obediência, na submissão do Espírito Santo. Então, assim, é muito, é muito comum a gente dar prosseguimento na nossa vida, dar andamento na nossa vida, de forma que a promessa de Deus naturalmente venha se cumprir. Então era isso que Abraão estava fazendo. Havia uma promessa na vida dele, não tinha ninguém ali pressionando ele, não tinha ninguém com uma faca no pescoço dele, dizendo o que ele tinha que fazer ou não, mas ele entendeu a promessa que havia sobre a vida dele. E naturalmente ele foi vivendo a vida dele, dando prosseguimento na vida dele, de forma que a promessa do Senhor se cumprisse naturalmente. Uma união conjugal ali do filho de Abraão com alguma mulher daquela terra os tornaria uma só carne. Isso é perigoso. Tem gente que se acha tão super que acaba se envolvendo com as coisas do mundo, e Salomão foi uma dessas pessoas. Salomão, ele se uniu em casamento com mulheres que idólatras, e o fim não foi bom. Ele se corrompeu. Nós vivemos neste mundo. Aqui podemos prosperar. Aqui nós enterramos nossos mortos. Aqui nós temos alegrias, tristezas, chuva, sol. Participamos de tudo. É igual para todo mundo. Mas, assim como Abraão, não devemos fazer aliança com o mundo, assim como Salomão fez com as mulheres. Abraão entendeu a promessa dele a promessa de Deus na vida dele. Nós devemos entender a promessa de Deus na nossa vida. A promessa sobre a vida de Abraão era que ele ia se multiplicar, que ele ia ser pai de muitas nações. A promessa de Deus na nossa vida é que Jesus deixou o Consolador para nos guiar, e ele vai vir nos buscar, nos tirar dessa terra.
Então, assim como Abraão viveu, teve bons relacionamentos, e assim nós devemos fazer naquilo que for possível, termos bom relacionamento com as pessoas do mundo, mas não fazermos aliança, não participarmos da mesa, das mesmas coisas, fazer o que o mundo faz, pronto. Não devemos fazer o que o mundo faz só para agradar. Não é porque Abraão tinha boas alianças, bom relacionamento, aliás, com o povo cananeu, que para agradar o povo cananeu, ele falou assim: vou dar o meu filho, vou pegar uma boa esposa. Pelo bom relacionamento dele, ele poderia ter escolhido uma das mulheres mais influentes ali para casar com Isaac, mas ele entendia o limite, e isso que nós devemos entender o limite. Nós nos relacionarmos bem com as pessoas não significa nos aliançarmos com o mundo, não viver da maneira como eles vivem. Mas assim como Abraão entendeu a promessa sobre a vida dele de ser pai de multidões, nós devemos entender a promessa que o Senhor vai vir nos buscar como noivas. A noiva, a igreja do Senhor, o Senhor vai vir nos buscar. Então nós não podemos fazer aliança com o mundo, viver como eles vivem, cortando o nosso relacionamento com o Senhor. Mas nós devemos estar prontos, porque a maneira como nós vivemos aqui é o que vai definir como nós vamos viver eternamente. A maneira como Abraão viveu. E eu vou repetir mais uma vez. Quando o Senhor, nós entendemos a promessa do Senhor na nossa vida, naturalmente nós passamos a viver dando andamento para que essa promessa se cumpra. Então, a maneira como nós vivemos nesse mundo, naturalmente, o Senhor deixou o Espírito Santo para nos ajudar nisso, para que nós venhamos viver naturalmente, para que a promessa do Senhor se cumpra na nossa vida. De quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós íamos morar com Ele, ou até mesmo aquelas promessas que são feitas para nós desfrutarmos aqui na terra, seja ela de que ordem for. Aquela promessa que o Senhor fez, o Espírito Santo que o Senhor deixou foi justamente para isso, para nos ajudar a darmos andamento. Então é natural nós andarmos de maneira assim como Abraão andou, para que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.